Olá pessoal, sou Rodrigo Forcinetti, estamos aqui em mais um Pod Brasil, o podcast do escritório Brasil Salomão. Estou aqui ao lado do Evandro Grilli, meu companheiro de bancada, já de longa data, né, meu querido? E hoje uma visita ilustre, né? Estamos com Johnny Martins, que é advogado, contador, conhecido como o Contador das Estrelas, né? Tem uma história maravilhosa aí, como vice-presidente do Serac. Então é um prazer, Johnny, poder te receber aqui na nossa casa, em Ribeirão Preto, onde fica a nossa matriz, e esperamos aí que o tema seja de interesse de todos, porque hoje aqui nós vamos tratar de sustentabilidade e negócio, que eu acho que atinge todo e qualquer público. Então, muito obrigado por comparecer aqui na nossa casa, na nossa bancada. Sinta-se como se estivesse na sua. Obrigado, Evandro, obrigado, Rodrigo. Aliás, parabéns, eu não conhecia a empresa de vocês, fiquei impressionado com a estrutura de vocês, obrigado por receber a minha equipe, receber a mim também. Fico muito feliz de estar nesse podcast e com certeza quem quer ganhar dinheiro, quem quer reduzir custos, quem quer aumentar aí a qualidade do serviço, dos produtos prestados, saber como fazer gestão de time, liderança, como estar na rede social, como vender mais, tenho certeza que esse podcast é para você que quer aprender. Vou contribuir aqui também com a minha jornada para vocês. Fico muito feliz pelo convite. Obrigado, meu. Legal, muito bom. Seja bem-vindo. Prazer enorme te receber aqui. Você captou bem mesmo. O propósito aqui é um podcast de uma história de advocacia, mas a última linguagem que a gente quer falar aqui é juridiquês. Boa. Fazer uma comunicação que as pessoas entendam e aproximar o mundo do direito do mundo do empreendedorismo, né? E aí eu queria pedir para que você começasse contando a tua jornada, né? Como é que Claro. o Johnny chegou até aqui? Conta para os nossos espectadores aí. Claro, caminho. sem juridiquês, aliás, tudo que sempre foi tradicional me incomodou, né? Eu sempre, quando eu entrei, eu fiz primeiro Direito, fiz na PUC São Paulo, depois Contabilidade, então tenho OAB e CRC, mas a palavra tradicional e as coisas tradicionais sempre me incomodaram. Eu acredito que esse é um dos pilares, talvez, do crescimento do Serac, a empresa pela qual eu sou vice-presidente, que é você fazer diferente. Se você quer ter resultados diferentes, você precisa fazer as coisas diferentes. Não dá para fazer a mesma coisa que todo mundo faz e nem aceitar o que deu certo no passado que vai dar certo agora e o que deu certo agora que vai dar certo amanhã. Então a gente sempre precisa buscar inovação, conexão, sempre precisa buscar respostas daquilo que a gente não sabe fazer com tanta maestria, com pessoas que estejam à nossa frente. Mas a minha história, eu estou já há 24 anos na empresa, estou desde os 14 anos de idade trabalhando na empresa. A empresa foi fundada pelo meu pai em 1989 e ela foi uma empresa pequena até 2006, quando eu tinha 20 anos. Então, depois de 6 anos, a empresa ainda era uma empresa pequena. O que é uma empresa pequena, Johnny? É uma empresa que não tinha ali praticamente seus 30, 40 mil reais de faturamento, mês, tinha menos de 10 pessoas e a gente tinha muitos desafios, que eram os desafios de realmente honrar com os nossos compromissos fiscais. A gente tinha uma dívida tributária naquela época, se trouxer valor presente para a galera entender um pouco melhor, seria em torno de uns 500 mil reais hoje. Então a gente tinha praticamente em 2006 uma empresa quebrada. E meu pai resolveu separar a sociedade, né, dos outros 2 sócios que ele tinha. Cada um seguiu o seu caminho, cada um ficou com a sua parte das dívidas. Nós parcelamos as dívidas e começamos dali para frente a trazer um novo olhar para essa empresa. A decisão era naquele momento, meu pai na frente do negócio, eu e minha irmã um pouco mais nova, também é contadora e formada em marketing. Ou nós continuaríamos na contabilidade, ou nós seguiríamos para um outro segmento, porque não estava dando resultado. A gente não tinha resultado. Nós decidimos caminhar com a contabilidade. E quando nós decidimos caminhar com a contabilidade, uma coisa era certa, a gente precisava fazer diferente, não dava para continuar do mesmo jeito. E aí um passo que a gente aprendeu foi que o sucesso ele não tem fórmula, mas ele deixa pistas. Então, a melhor forma de você adquirir sucesso mais rápido é você modelando pessoas ou empresas de sucesso. E a sacada naquela época não foi modelar as maiores contabilidades, porque o nosso core principal é contabilidade. A gente tem também o viés consultivo jurídico, né? Meu pai é advogado também e contador, mas a gente queria modelar as maiores empresas do mundo.
Então, a gente foi modelar Disney, Apple, Google, Facebook, o que eles tinham que a gente não tinha e o que a gente poderia implementar. É a mesma coisa que chegar, por exemplo, o Brad Pitt e falar o que o Brad Pitt tem que eu não tenho. O cara é rico, famoso, bonito, o cara é tudo. Pô, é mais ou menos isso. Só que naquela época, a gente falou assim, pô, cara, vamos modelar. A Disney foi uma das primeiras, a gente chegou na tal da cultura. Falou, nossa, cultura. E explicar naquele momento o que era cultura para o meu pai foi... Apesar de muitos filhos terem essa dificuldade de demonstrar suas ideias, naquele momento meu pai acatou essa ideia com uma visão muito interessante. Então a gente chegou e falou assim, olha, a gente precisa implantar uma cultura. Essa empresa não tem cultura. A gente olha para o resultado e o resultado não está tendo. A gente precisa olhar para as pessoas. Então vamos olhar para as pessoas? Começamos a olhar para as pessoas, começamos a trazer uma cultura de pertencimento, começamos a investir em vendas dentro da empresa, começamos a olhar para o processo e para sistemas. Então a gente demorou, e depois a gente pode entrar em tudo isso, né? Mas a gente demorou longos 10 anos para colocar a empresa no positivo. Então às vezes as pessoas acham que o sucesso é da noite para o dia, não é. Então demorou 10 anos, 2006 a 2016, para ficar uma empresa positiva. Uma empresa que já tinha ali os seus 100 mil reais de faturamento mês, já tinha mais ou menos seus 20 e poucos colaboradores, estava no positivo e estava ali pronta para crescer, né? Então foi até 2016. E esse pilar da cultura foi muito importante. Eu falo que a cultura ela não é uma prova de 100 metros rasos, ela é uma maratona. Você tem que viver ela todos os dias, respirar todos os dias, trabalhar top-down, da liderança para baixo, trabalhar os líderes e passar aquilo que realmente você acredita. Porque a cultura ela atrai os semelhantes ou ela repele os diferentes. Quando você tem um negócio e você quer criar uma cultura, você não tem que criar uma cultura boa para o seu time, você tem que criar uma cultura boa para você. Com a sua missão, seu propósito, com a sua visão onde você quer chegar e com os seus valores e princípios inegociáveis. A partir do momento que você faz isso, as pessoas que acreditam naquilo, elas vão se atrair e vão ficar com você. Então nós começamos a criar uma cultura para que o ser humano que estivesse conosco, valorizando o capital humano, ele se sentisse parte do processo. O ser humano tem no seu DNA o sentimento de pertencer a algo maior do que ele mesmo. Então, ele queria fazer parte do Serac. Então, em 2016, até 2016, nós criamos essa cultura que ela vem sendo vivida até hoje, vem sendo treinada, porque não para de treinar, é um processo contínuo, mas já era uma empresa no positivo. Em 2016, eu resolvi entrar nos ambientes de crescimento. O que era ambiente de crescimento? Eu entendi que para eu ter uma oportunidade e para eu me tornar uma pessoa bem-sucedida, eu precisava estar em ambiente de crescimento. Porque o ambiente determina quem a gente é e quem a gente quer se tornar. Se a gente quer mudar um comportamento, um resultado, a gente precisa estar em ambientes com pessoas melhores do que a gente. O ser humano é fruto do meio. Então não tem como, o ambiente sempre vence. Se você está num ambiente tóxico, um ambiente que fala de coisas ruins, é muito difícil você vencer o ambiente. E aí eu investi no primeiro grupo de empresários, eu lembro até hoje, e aquele investimento, em 2016, parecia como se fosse estivesse comprando um Boeing, assim, tipo um avião. Era um investimento muito alto para a nossa realidade naquele momento. E aí, investindo naquele ambiente, eu me conectei com muita gente e fui gerando muitos negócios. E depois de um ano, eu percebi que o que eu investia durante o ano me retornava em receita bruta em 8 a 10 meses, que era o tempo que eu fazia relacionamento, que eu fechava negócio. Então o ambiente foi muito importante naquele momento. Ou seja, você está no ambiente certo, com as pessoas certas, com o conhecimento certo, você tem resultado. Hoje o Serac investe mais de R$1 milhão por ano em ambientes de crescimento, que retorna em receita bruta para a gente em 8 a 10 meses nisso. Então, 2016 a 2020 foi um momento de investir em ambientes de crescimento. Eu lembro que tinha épocas que eu frequentei quase 20 tipos de grupos de empresários e tinha uma época que eu estava em 8, que coincidiam a agenda nos mesmos finais de semana, então eu tinha que me deslocar, era uma loucura, mas valeu muito a pena. Em 2020 veio a pandemia, e com isso a consciência do digital. Eu era uma pessoa low profile, que não estava nas redes sociais, rede social fechada. Entrei na rede social, comecei a produzir conteúdo na internet, a gente pode depois aprofundar também sobre isso. Legal. Comecei a entrar no mercado de educação e hoje eu sou fundador e dono do maior ecossistema para contadores de educação do país. Então tudo que se conecta com o contador, soluções corporativas, soluções empresariais de contabilidade, ou certificado digital, solução financeira, advocacia, recuperação de crédito tributário, hoje nós somos os maiores de ecossistema de contadores do país. Então, hoje o que o Serac se tornou? Hoje eu sou reconhecido como o contador das estrelas, por conta das estrelas que eu atendo. Atendo Thiago Nigro, Joel J, Flávio Augusto, Caio Carneiro, atendemos alguns CNPJ da XP, atendemos Óticas Carol, atendemos indústria, comércio, atendemos um nicho muito grande de clientes.
Nós temos mais de 3.500 clientes recorrentes na base, mais de 2.500 alunos. E nos nossos programas de educação, nesses programas que eu sou mentor e sócio do Flávio Augusto, Joel e do Caio Carneiro, nós temos mais de 200 membros, que a gente chama de sócios ali, que a gente ajuda a potencializar o negócio deles. Porque a gente criou uma metodologia baseada nos nossos clientes, de diversos segmentos, nos nossos alunos, para que eles possam ter mais resultados, que eles possam se conectar, que eles possam gerar negócio. Então, hoje, o viés educacional também é muito grande. O Serac hoje é uma empresa que é um ecossistema de soluções empresariais com um core contábil. Então, tem consultoria, tem BPO, tem holding, tem abertura de empresa no exterior, a gente tem negócio no exterior e também soluções educacionais para os nossos alunos, para os nossos sócios dos clubes. Hoje nós fazemos em torno de 2 eventos por mês, eventos que vão além dos eventos normais, que eu falei que sempre tradicional me incomodou. Então eu tenho um evento nos Estados Unidos, tenho um evento num navio, tenho um evento de gala, um Oscar do nosso segmento, tenho eventos que ultrapassam a marca de 2.000 pessoas e daqui a 2, 3 anos nós vamos fazer o maior evento de contabilidade privada do país, com mais de 6.000 pessoas. Então assim, finalizando esse bloco só para contar quem eu sou. Eu sou um cara que é muito esforçado, sou um cara muito disciplinado, não sou melhor que ninguém, mas o que eu vejo que me trouxe até aqui foi querer sempre fazer diferente, sempre ser um cara curioso e incomodado com as coisas sempre da mesma forma, e eu nunca deixei que a minha condição me limitasse. Então, lá atrás, quando eu não tinha condição de investir no primeiro grupo de empresários, o que sempre me norteou foi a minha visão. A nossa visão nunca pode ser menor que a nossa condição. Nossa visão tem que ser sempre maior que a nossa condição. Ou seja, aquilo que eu estou vendo lá no futuro, eu não estou caminhando por aquilo que eu estou vendo, eu estou caminhando por aquilo que eu acredito. Então eu invisto agora, mesmo não tendo dinheiro, porque eu sei que depois de 6 meses, 8 meses, 1 ano, 2 anos, isso vai me retornar. Então a minha visão sempre foi maior que a condição, e isso que pauta a minha trajetória até aqui. Cara, rapidamente, vários cortes já, né? Vários cortes. muitas frases que cultura, eu acho que... né, para você fazer a próxima intervenção, cultura é aquele comportamento que você provoca num grupo e que ele é repetido sem que ninguém perceba, né? Exato. A hora que você consegue isso pulverizar dessa forma e eu tô dentro de uma corporação agindo sem pensar daquele jeito, esse foi exitoso. É porque você está, inclusive, inspirando. A cultura ela é muito inspiracional. Aquela frase que todo mundo conhece, que o líder lidera pelo exemplo, é fato. É fato. Eu falo que a cultura nada mais é o que você faz quando os outros estão te olhando dentro da empresa, para quando você não estiver na empresa, eles estiverem replicando a forma como você pensa, a forma como você age, a forma como você atende. A cultura ela é um alicerce muito importante dentro do negócio, porque são as pessoas ali que estão multiplicando o seu jeito de pensar, o seu jeito de agir, aquilo que você realmente acredita. E ela se sentindo parte do negócio, ela cresce, porque as pessoas elas não querem trabalhar apenas para ganhar um salário. Hoje muito mais, muito menos, né? Com essa nova geração que está vindo aí. Não adianta. Eles querem muito mais cedo que ter. A gente costuma brincar aqui, Johnny, antigamente, numa entrevista, a primeira pergunta era, quanto que eu vou ganhar? Hoje era a terceira ou quarta. Mas eu queria explorar mais um pouquinho, não queria fugir desse bloco, não, da importância do seu pai. Por exemplo, meu pai é contador, eu comecei a minha vida profissional no escritório de contabilidade também. Mas ficou difícil tentar jogar as minhas ideias ali, foi bem complicado. Então, enquanto você foi falando ali, eu fui imaginando o grau de dificuldade, porque a contabilidade, assim como o direito, são ramos onde a tradição e o formato clássico de atuação, de operação, ele é muito forte ainda, né? Ver essa mudança de paradigma. Então, assim, eu queria que você contasse só um pouquinho mais dessa experiência tua com o seu pai e como foi, assim, grandiosa a forma de pensar do seu pai, de te permitir, você e a sua irmã, formada em marketing, né? E contadora também? E contadora, trazendo essas novas ideias. Porque nós temos inúmeras empresas que estão passando nesse momento, né, de sucessão, é um ponto que nós vamos abordar ali, mas eu queria que você falasse um pouquinho mais dessa sua experiência de convencimento do seu pai, permitir uma abertura e a implantação desse novo paradigma, dessas novas ideias.
É muito desafiador falar do meu pai, porque meu pai é meu herói e meu melhor amigo. Então, assim, ele sempre me liderou pelo exemplo. Ele sempre, em tudo que eu fazia na vida, ele me dava os conselhos, mas ele era uma pessoa que, assim, ele fazia e me mostrava que era possível, e isso já servia como um conselho. Mas o que meu pai fez desde o começo foi me treinar. Então, diretamente ou indiretamente, eu sempre fui treinado. Herdeiro é mimado, sucessor é treinado. Você, às vezes, como empresário, se acha tão bom no seu negócio, mas muitas vezes seu filho não quer nem pisar na sua empresa. Perfeito. Então, se você se acha bom o suficiente, motive o seu filho a dar ideias, incentive ele às habilidades que ele já possui para potencializar e mostre para ele uma visão diferente do negócio atual. Porque não adianta você querer trazer o seu filho para uma empresa, um escritório de advocacia ou um escritório de contabilidade, achando que ele vai ter que sentar do seu lado, vai ter que olhar balanço, analisar DRE, fazer a parte operacional, sem dar a oportunidade dele olhar com outro olhar estratégico. Ele pode sim aprender, sim, tudo. Ele pode sim passar pela operação. Mas você tem que deixar ele dar ideias. Você tem que deixar ele falar assim, você gosta do quê, filho? Eu gosto de marketing. Você gosta do quê? Eu gosto de comunicação. Será que dentro de um ecossistema, como o advogado se conecta com tanto empresário, do contador que se conecta com tanto empresário, você não pode pegar as habilidades do futuro, treinar ele com essas habilidades do futuro e fazer com que ele se sinta parte do negócio, ao invés de colocar ele na função de um simples funcionário, e não diminuindo o funcionário. Mas o seu filho ele tem que passar por todas as etapas como eu passei. Eu fui office boy, organizador do almoxarifado, fui ajudante de consultoria, passei por todas as áreas, só não fiz folha de pagamento. Beatriz é minha filha, viu, John? Que legal, que legal. Que legal. E assim, eu passei por todas as áreas, só não fiz folha de pagamentos. Hoje, praticamente, eu não sei nem abrir o sistema porque eu já não estou na frente do negócio há muito tempo. Porque eu sou a cara do negócio. Mas onde eu quero chegar? Herdeiro, você mima. Sucessor, você treina. Meu pai me treinou. Meu pai, ele sempre deixou a gente criar. E quando ele não concordava, ele falava assim, olha, por esse lado, eu acho que não vai dar resultado. Mas vamos tentar. Vamos tentar. Mas eu acho que não vai dar resultado. Então, meu pai sempre teve esse olhar. E uma questão que ajudou muito a nossa família em si a prosperar tanto na nossa área, mas a ter essa conexão antes do meu pai ser... Meu pai é economista, contador e advogado. Antes dele ser tudo isso, ele era vendedor. Ele era vendedor de cartão. Ele era vendedor de revista. Então, essa habilidade de vendas, que eu falo que é a habilidade das pessoas mais bem-sucedidas, a habilidade número 1 das pessoas mais bem-sucedidas, trouxe essa falta de, talvez, de tradição, de ser muito tradicional, porque o empresário, ele tem que se aprender, ele tem que, na verdade, se aperfeiçoar a ser empresário. A gente começa a empreender, quando o nosso negócio é pequeno, a gente empreende de forma empírica, né? Com aquilo que a gente acha que tem que fazer. E quando você é muito técnico, sou muito técnico advogado, sou muito técnico contador, isso não faz com que você permita abrir a mente para outras coisas. Meu pai era vendedor antes, minha mãe era antes vendedora de roupa. Eu sempre fui comunicativo e sempre gostei de ser vendedor, minha irmã também. Então a gente tem uma família ali... Nesse ambiente. Então, isso facilitou muito, né? Facilitou muito a comunicação. Mas eu acho que o pilar principal quer que o seu filho esteja com você, mostra um mundo diferente, traz as habilidades do futuro e treina ele. Faz com que ele perceba que ali, o ambiente que você está, é um ambiente de trabalho, é um ambiente sério, mas que ele também pode ser recompensado, igual a gente faz com os nossos colaboradores. Meu pai, com 6 anos de idade, eu comecei a trabalhar com 14 efetivamente, mas com 6 anos ele me levava nas férias, 2, 3 vezes nas férias, para separar canetinha, para separar papel, coisas que não tinham resultado eficiente, né? Mas eu saía de lá, contentão, ele me dava R$5, eu não lembro quanto que era, eu comprava uma revistinha. Já era um estímulo. Já era um estímulo, eu comprava uma revistinha com meu dinheiro, um chocolate que eu gostava, e eu ficava todo contentão, eu começava a entender o real poder do trabalho. E eu também comecei a trabalhar muito cedo, que não é o caso do Serac, mas eu trabalhei muito cedo com comunicação. Eu comecei a fazer comercial de televisão com 6 anos de idade. Eu fiz teatro, fiz filme de curta-metragem, trabalhei com dança também, mas quando eu entrei na faculdade de Direito, aí parei de trabalhar com isso, porque o futuro que eu queria era um futuro que eu tinha a visão de ser realmente um empresário. Mas veja que o ambiente
foi te moldando, que é aquilo que você falou no início, né? Exato. Um ambiente positivo, ele já vai criando todos os ícones de que hoje posso dizer que seriam os pilares de sustentação do teu sucesso. Exatamente, né? exatamente. Eu acho que a gente acabou respondendo a primeira pergunta que eu faria para você. Foi. Mas assim, resumidamente, quais seriam para você os pilares de sustentação de um negócio, em geral. negócio, Tem um trinômio muito interessante, que é os pilares de sustentação, que eu falo que você precisa ter pessoas competentes, processos inteligentes e sistemas eficientes. Esses são pilares. O que, obviamente, vai movimentar isso, e que vem sempre antes, é vendas. Tudo que você colocar na frente do seu negócio que não seja vendas, está atestando a sua incompetência. Como assim, Johnny? Eu sou muito bom tecnicamente. Você pode ser bom tecnicamente. Se você não souber vender, seu negócio não prospera. Quero contratar pessoas melhores. Quer contratar pessoas melhores? Você precisa de dinheiro, então você precisa vender. Você quer ter sistemas melhores? Você precisa de dinheiro, você precisa vender. Você quer ter processos melhores? Você precisa de dinheiro, você precisa vender. Primeiro você vende, depois você organiza a casa. Na bandeira do Brasil está escrito ordem e progresso, mas no empreendedorismo é progresso e ordem. Você coloca dinheiro primeiro para depois você fazer as coisas. A gente trabalha com empresas muito grandes lá no Serac e muitas pessoas, quando olham essas empresas grandes, acham que elas estão 100% estruturadas e não estão, porque elas estão crescendo no meio do caos. Eu falo que lá no Serac é o caórdico, que é o caos com a ordem. É aprender a colocar a ordem no caos. E no Serac é o caos, porque, imagina, são 3 contratos recorrentes sendo vendidos por dia. A gente tem mais de 2.500 alunos, tem os nossos sócios. Então, assim, a velocidade que a gente imprime ali é muito grande. Tem problema? Tem. Claro. Obviamente, com empresa crescendo, tem problema. Mas a gente tem mais acerto do que erro. Eu falo contabilidade, não é se vai dar problema, é quando vai dar problema. Porque vai dar problema. Só que se você não está vendendo, olha, imagina o seguinte, esse é o grande problema da desvalorização, pega esse insight. Se você não está vendendo ali, você está morrendo. E se tudo está sob controle na sua empresa, você está indo devagar demais. Imagina você, numa cidade do interior, você é um contador pequeno, um advogado pequeno, e você não vende. E aí você tem os seus clientes. Aí você perde um dos seus clientes para algum colega da região. Porque você não tem uma máquina de vendas. Você não culpa a sua incompetência de saber vender. Você culpa o seu colega de profissão por ter tirado o seu cliente. Exato. Se você tem uma máquina de vendas no seu negócio, ela se sustenta. Porque você vai perder um cliente, beleza, cara. Você ganha 10. Você ganha 10. Você vai fazer de tudo. Eu falo o seguinte, faça de tudo pelo seu cliente. Tenta reverter, mostra o seu valor. Mas se o seu cliente está saindo por algum problema que você causou e você não se responsabilizou, ou até se você se responsabilizou e ele não entendeu, deixa ele ir. Tem muita gente que tem apego emocional por cliente e não pode ter apego emocional. Por quê? Porque você tem que vender. Beleza, vendeu, colocou dinheiro. Falo que vendas é a habilidade número 1 das pessoas mais bem-sucedidas. É um binômio de gestão e emoção, gestão de números, gestão de controle e emoção, que é lidar com frustração, expectativa, com não, né? Que o não é o cheque predatado para o sim. Beleza, você vendeu, criou um time de vendas. O não é cheque predatado para o sim. Você vendeu, time de vendas, legal. Depois que você vendeu, você precisa ter esse trinômio. Pessoas inteligentes, pessoas competentes, processos inteligentes, sistemas eficientes. Pessoa é o maior ativo da sua organização. Você precisa ter pessoas boas do seu lado. Não adianta você achar que você é o cara que sabe de tudo. Na verdade, você não sabe. E o que eu falo é o seguinte, um grande líder não é aquele que sabe todas as respostas. É aquele que sabe fazer as perguntas certas para as pessoas certas e alocar as pessoas certas nos lugares certos. Pessoas são o maior ativo. Você precisa entender de pessoas que elas têm sonhos, medos, anseios. Você precisa estar do lado delas. E você pode até se achar que você é o cara que mais sabe das coisas, mas você não vai ser melhor do que 2, 3, 5 pessoas. Você precisa ter time. Precisa ter time. No começo é mais difícil, vai fazer as coisas sozinho, vai, mas depois você precisa ter time. Pessoa, processo que vai replicar o seu negócio. Porque processo é o que diminui, eu chamo de delta de homogeneidade de equipe. Por quê? O que acontece? Você quer que o seu serviço seja feito com excelência. Aí você tem essa pessoa aqui que ela é experiente, o salário dela é alto e ela está empregada, porque o mercado sente cheiro de pessoa empregada. Você precisa ou pagar o preço de tirar ela do mercado para ela trabalhar, ou você precisa pagar o preço dessa pessoa aqui que está embaixo, você treinar ela. Dá competência para que ela... Para que ela tenha. Então elas precisam performar aqui. Ó. Se você tem processo para que elas performem tudo na mesma linha, você diminui esse delta, esse espaço. Porque elas vão olhar o processo, ela vai ter o passo a passo. E obviamente a pessoa experiente ela vai performar um pouco melhor, mas
Se a pessoa é inexperiente, você tem o processo escrito com um treinamento, a chance de ela treinar melhor e fazer as coisas mais rápido e evitar o retrabalho de você ter que treinar ela tudo novamente é muito grande. Então, assim, o processo é o que faz você replicar. E sistema, você tem que ter sistema. Né? Ainda mais as pessoas... Mundo de hoje, a IA chegando, as pessoas me falam assim, pô, mas a IA vai acabar com a ocupação do profissional de contabilidade? Eu falei assim, a IA não veio para acabar com a ocupação, ela veio para acabar com o seu tempo ocupado. Sim. É diferente. Exato. Então você não tem que lutar com ela, você tem que se adaptar a ela. Sim. Então, processo eficiente, inteligente, sistema eficiente. Então, assim, quando você tem pessoas competentes, processos inteligentes, sistemas eficientes, esse trinômio alimentado por vendas dentro de uma cultura global na sua empresa, esse é um pilar que vai... É a receita do sucesso. A receita do sucesso. Vai dar sustentabilidade para o seu negócio. Falando em vendas, que você coloca aí, no que eu concordo, como o primeiro ativo do negócio, né? Como multiplicar essas vendas? Qual é o motor para essa multiplicação? Né? Eu falo que no nosso serviço, advocacia, contabilidade, o primeiro pilar é a confiança. Confiança é vínculo, vínculo é venda. A pessoa precisa confiar em você. Só que ninguém confia em alguém do nada, sem tempo, sem relacionamento. Então, o primeiro pilar é você começar a investir em relacionamento. Investir em relacionamento. Então, como que você investe em relacionamento? Onde estão seus clientes ideais? O cliente ideal está onde? Onde está? Está em evento? Está numa academia? Numa academia, num ambiente acadêmico? Numa universidade? Está em grupos de empresários? Está numa academia de tênis, de beach tênis, de futevôlei? Onde que estão esses empresários? Se for empresário. Eles estão nesse ambiente? Você precisa frequentar esse ambiente. É nesse ambiente que você precisa estar. Porque você vai pagar para estar nesse ambiente, você está pagando o acesso. E aí, quando você chega nesse ambiente, o primeiro passo é você se tornar interessado pela pessoa. Existem duas formas de você ser interessado por alguém. Porque eu falo que o network, que todo mundo conhece, é a arte de você ser interessante sem você ser interesseiro. Como que você se torna interessante por alguém? Sendo genuinamente interessado por ela. E o network, por ser o idioma do poder, você pode ser interessado de duas formas. Ou dando atenção para a pessoa. O que é dar atenção? Perguntar sobre a pessoa, entender a história, sempre ouvindo a pessoa, sempre sobre ela, nunca sobre você. Esse é o primeiro ponto. E o segundo ponto é pagando pelo acesso. O adulto valoriza muito quando você abre a carteira. Então você paga pelo acesso para estar mais próximo dessa pessoa. Pagou pelo acesso, você já está sendo interessado por ela. Aí você vai se tornando interessante, agregando valor, que no final ela vai te dar uma oportunidade, ou tende a te dar uma oportunidade. Então, quando você pensa em ambiente de crescimento, você precisa pulverizar suas vendas em ambientes de crescimento. Por ser confiança o nosso trabalho, por que escritórios de advocacia como o de vocês, contabilidades, abrem filiais, franquias? Porque você tem que aumentar o ponto de distribuição da sua imagem, da sua confiança, do seu relacionamento. O Elon Musk, dono da Amazon, no livro dele... Não, desculpa. O Jeff Bezos, dono da Amazon, no livro dele, ele fala o seguinte. Ele fala, a pizza mais gostosa é a pizza que mais vende no mundo? A resposta é não. A pizza que mais vende no mundo é a que tem os maiores pontos de distribuição. E quando você pensa em advocacia e contabilidade, para você gerar confiança, vínculo, venda, você precisa aumentar os pontos de distribuição. Sua imagem precisa ser mais conhecida. Sim. Sua imagem sendo mais conhecida, gerando mais relacionamento, que leva tempo, né? Network é uma corrente de confiança que leva tempo. Você vai colocando pontos de contato em várias regiões. Que pode ser por meio de filial, pode ser por meio de franquia, pode ser até por meio da internet. Sim. Porque hoje facilitou muito. Então você precisa saber jogar esse jogo da internet, o jogo de estar ali com as pontes de contato. E uma coisa que as pessoas confundem muito, eu recebo muito essa dúvida de alunos meus, né? Johnny, como que eu faço para escalar o meu negócio? Eu falo, primeiro você tem que entender o que é o conceito de escala. Exato. Escala é você aumentar a sua receita de forma desproporcional à sua despesa. Ou a sua despesa ela estagna, ou ela até decresce. Como que você tem escala nos nossos serviços? Só tem escala de duas formas. Ou você investir em tecnologia, com um serviço commodity, que não vai requerer que você tenha funcionários, ou seja, não vai aumentar o seu custo, ou você aumentando o preço. Como assim, Johnny? Aumentando o preço? Se você pega a sua mesma base e você aumenta o preço do seu serviço, do seu produto, você está escalando. Você tá com a mesma base aumentando o preço. Tem muitos contadores, muitos advogados que têm medo de precificar ou medo de reajustar. Reajustar acima da inflação também.
aumento de preço também faz você escalar. Mas o que o nosso serviço é por essência? É escalonável. Ao passo que a gente aumenta a nossa receita, a gente aumenta a nossa despesa. E tá tudo bem. O cross-sell, upsell, tem várias estratégias. Ele é escalonável. E isso é um negócio bom, porque às vezes a pessoa acha que o negócio dela não é escalável, não é um negócio bom. É bom, escalonável também é bom. Então, você aumentando essas pontos de contato faz com que a sua empresa cresça. Primeiro, o vendedor é sempre o dono, tem que ser. E eu falo que tem que ser, porque você tem que desenvolver essa habilidade ou ter algum sócio que tenha essa habilidade. Segundo vendedor, você tem que montar um time de vendas, né? E aí, o terceiro vendedor pode ser de várias formas, vários canais de distribuição. Você pode ter para o seu próprio cliente. A gente trabalha lá no Serac muito vendas por indicação proativa. Porque vendas por indicação reativa todo mundo tem. Ah, eu fiz um bom trabalho, meu cliente me indicou. Beleza, foi reativo. Tá, mas você faz vendas por indicação proativa. Você pede para o seu cliente, no pico do vínculo emocional, que você entregou um planejamento tributário, você reduziu uma carga tributária para ele. Foi bacana, me indica para um parceiro seu. Porque vendas por indicação proativa não se pede, se pega. Ô, Evandro, abre aí no seu WhatsApp, você deve ter pelo menos uns 10 empresários aí que gostariam de receber essa economia tributária. Me passa aí, sem compromisso, me passa agora, deixa eu anotar, eu vou mandar uma mensagem para você já manda para eles que fez contato comigo. Empresas como Prudential, MetLife, eles têm esse viés muito formato muito forte. Assim. Cresceram assim. Às vezes você perde até amizade, porque você indicou um cara e fala, puta merda, você me indicou de novo. De novo. Mas funciona. Se não funcionar, vocês não estariam no mercado até hoje. Então, assim, gigante. Tem vários tipos de canais de vendas. Hoje, a internet tem sido muito importante para a gente. 40% dos nossos leads vem pela internet. Vem pela minha internet, pela da minha irmã, que também é influenciadora. Pelos sócios, pelo time comercial. Hoje o time comercial não faz só vendas, eles são mentores, são influenciadores na rede social, com menos seguidores, mas também são influenciadores. Então, assim, essa consciência cultural de vendas é muito importante para o negócio. Ainda dentro de vendas, né, Johnny, a internet ela facilitou e barateou demais, né, o processo, toda... Mas, assim, a gente ouve muito. Eu sou professor universitário já há 20 anos e eu não gosto de gente, eu gosto de trabalhar, eu gosto de operar, eu não gosto de gente. Tem espaço? Tem. Mas você vai depender sempre de alguém que faça a sua venda. E principalmente no mundo de hoje, você falou de hoje a informação, ela tá para todo mundo. Né? Antigamente, quando eu comecei a advogar, o Evandro mais que eu, porque ele é bem mais velho que eu, né? Embora não pareça. Mas quando nós começamos, você sabe que até na universidade era assim. A gente vendia muita informação e conhecimento, porque ela era escassa. Né? Você ia fazer um recurso extraordinário, um recurso especial para subir para os tribunais, você precisava de uma decisão para amparar o teu recurso, era a coisa mais difícil do mundo. Você precisava assinar revistas especializadas. Um assunto novo, você precisava buscar grandes professores que já tinham estudado isso no Brasil, estudado fora. Hoje não. Hoje um clique, você tem qualquer informação relativa aos mais diversos assuntos. Então isso faz com que o conhecimento e a informação por si só não seja o segredo do sucesso. E aí vem o vendedor, né? O vendedor é aquele que traduz o produto para o seu consumidor, né? Ele faz o consumidor compreender exatamente onde ele pode agregar valor. Eu acho que esse é um ponto bacana. Você tem uma disponibilidade de bons técnicos no mercado infinitas vezes superior à disponibilidade de vendedores. Então, quando você perde um cara top do seu time de vendas, você tem um grande problema a resolver. Gap que vai ser porque ele tinha a sua cultura, ele conhecia o seu negócio, ele tem rede de relacionamento. O vínculo muitas vezes está com ele e não com a marca. Muitas vezes acontece isso. O técnico, obviamente, você precisa dele para entregar o melhor possível. Eu não estou aqui a desmerecer ninguém. De forma Só alguma. que, cada vez mais, teoricamente, com os sistemas que funcionam bem, como você colocou, você tem técnicos potencializados para ser encontrados com muito mais facilidade. É fácil encontrar... Fácil assim, né, gente? É mais fácil encontrar um cara que saiba fazer uma bela peça jurídica e resolva uma questão jurídica do que um cara que vá vender o seu negócio. E até para a gente tomar o cuidado aí com quem tá ouvindo, assistindo, né? O vendedor não significa que ele não precisa conhecer do assunto, né? Principalmente na contabilidade, na advocacia, em serviço. Você precisa conhecer muito bem o seu produto. Você precisa ser bom
tecnicamente, porque isso facilita a sua venda. Não adianta nada você estar num baita ambiente de negócio e você não consegue entender onde encaixa a sua atividade, o seu produto, enfim, onde você vai conseguir agregar valor. Né? Posso só fazer um contraponto? Claro. Isso Eu ia até usar uma frase que você usa bastante, que quem não senta para aprender não pode se levantar para ensinar. Não pode se levantar para ensinar. E até esse contraponto, assim, nem é dono da verdade, mas uma coisa que a gente aprendeu lá no Serac foi: a gente não espera contratar um contador para ele vender. E nem a gente espera ele tecnicamente estar preparado para vender. Quer que o seu negócio prospere na contabilidade ou na advocacia, contrata um vendedor e ensina ele inicialmente, minimamente, o que ele precisa saber e que o seu cliente vai perguntar. Porque 90% das perguntas do seu cliente não são técnicas. Não, são de negócios. E são de negócios. E se você esperar, primeiro você não vai conseguir. Contador e advogado normalmente não tem perfil de vendas. Um vendedor que tem perfil de vendas, ele é treinável para saber seus diferenciais, como que funciona seu contrato. Onde encaixa o produto. Onde encaixa o produto. Ele entende bem o produto e oferece para o cliente. Veio a pergunta técnica, o que ele faz? Opa. Eu sou responsável pela parte comercial, eu vou levar para o meu especialista técnico. Então, o que a gente faz lá no Serac? A gente contrata vendedores. São poucos que têm formação. Nós tínhamos um time lá de 15 pessoas de vendas. Dos 15, um é advogado e um é contador. O resto, nenhum tem essa formação. Nenhum tem essa formação. Porque quando cai na pergunta técnica, a gente passa para o especialista. Quando cai na reunião mais técnica, a gente passa para o especialista. E esse é o grande... A função dele é criar o link. A função dele é criar o link, gerar o relacionamento. Eu falo muito isso para o empresário. O empresário, ele demora muito para crescer porque ele acha que se ele for muito bom tecnicamente, que hoje é bom que ele seja bom tecnicamente, mas eu sou muito bom tecnicamente, ele bate no peito. Só que ele está trabalhando a formação dele. Se ele não trabalhar a identidade dele, que é ser um cara de relacionamento, de comunicação, de vendas, ele não cresce. Não adianta. A formação te dá base, Sim. mas é a identidade que te dá prosperidade. Sim. Então é nisso que o profissional técnico... E quando eu falo profissional técnico, ele tem que pensar, mesmo ele trabalhando numa empresa, ele não sendo empresário, ele tem que falar assim, eu sou já bom tecnicamente. Eu tenho que ser bom em relacionamento. Eu tenho que ser bom em me conectar quem vai me levar para o próximo nível. Eu tenho que ser bom em vender os produtos para a pessoa. Porque, vamos supor, eu estou trabalhando para o Evandro. Eu sou subordinado do Evandro. Cara, eu preciso primeiro não ser bom. Preciso primeiro parecer bom para ele. Se eu não for parecer bom para ele, como que eu vou subir? É a mesma coisa na internet. Na internet, o jogo é o seguinte, que é o jogo por trás do jogo. Essa frase. O mais conhecido vence o melhor. Não adianta você ser o melhor. Tem razão. Se você for o melhor e não for conhecido, você vai ser o melhor no cantinho da sala. Tem muita gente com menos conhecimento do que algumas pessoas, produtos e serviços piores ganhando muito mais dinheiro. Por quê? Porque está sendo lembrado, está sendo visto, está sendo conhecido. Tá trabalhando a influenciosfera, que tá na TV, tá no rádio, tá na revista, tá em podcast, tá na rede social, em várias redes sociais, porque nós estamos lidando com seres humanos diferentes, de consumos diferentes, de idades diferentes. Um tá no Facebook, outro tá no TikTok, outro tá no Kawaii, outro tá no YouTube. Então, por exemplo, eu com a minha influência, eu venho cada vez mais trabalhando isso. Ou seja, eu estou em todas as redes sociais. Conhecendo todas as redes sociais, novas redes sociais, assim, eventos, palestras. E cada uma tem uma linguagem. Cada uma é uma linguagem, cada um tem um público diferente. Então, assim, é posicionamento. Sim, e essa história do digital é absolutamente necessário olhar para ela. Mesmo em segmentos que você, teoricamente, olha que são mais tradicionais, para usar o termo que o Rodrigo usou, a advocacia tem que estar no digital e pensando em estratégia digital de venda, a contabilidade tem que estar, o dentista tem que estar, porque tem uma mudança de comportamento de consumo de uma geração que está chegando aí e que está começando a pegar a caneta para contratar. Exatamente. Essa geração ela já faz tudo pela internet. Tudo pela internet. Ela compra tudo, ela não vai mais no supermercado. Então, assim, o hábito de venda está inserido dentro da cultura de consumo. Sim. E isso está chegando no serviço. Tá. Você vai chegar lá. Você vai... Se você conseguir levar o teu produto, levar a tua solução para aparecer no feed desse cara, ele vai olhar para você. Porque ele não passa mais olhando para o outdoor na rua. Nem tem outdoor mais. E assim, o antigo cartão de visitas, o cardápio, é o Instagram, por exemplo. E
é tão poderoso isso, porque, por exemplo, você vai consertar o seu sorriso. Cara, você vai lá no Instagram ver se o trabalho do cara é bom. Exatamente. Você vai, inclusive, ver se ele tem autoridade. Porque você olha lá e fala assim, poxa, o trabalho até que é legal, mas ele tem 600 seguidores. Não deve ser bom esse cara. É uma loucura isso. É uma loucura. Mas assim, tem que estar no digital. Eu falo que estar no digital não é uma opção, é uma obrigação. Sim. Só que o maior problema de você estar no digital é que, normalmente, você se preocupa com as pessoas que você nem conhece, que elas vão te julgar. Porque... Vamos supor, você não estava no digital, aí você aparece amanhã no digital. Primeiro cancelamento normalmente é das pessoas mais próximas. É muito louco porque o seu maior hater são pessoas próximas e o seu maior fã são pessoas que nem te conhecem. E aí você começa a se posicionar no digital, aí vem aquela frase, ué, virou blogueirinho, virou blogueirinha? Aí eu falo o seguinte, blogueirinho, blogueirinha é a palavra que o incapaz utiliza para não fazer o que precisa ser feito na internet. Então ao invés da pessoa te incentivar e falar assim, cara, legal, Rodrigo, bacana. Legal, pô, que bacana. Ela te critica, porque ela não consegue fazer aquilo que você está fazendo. Sim. Então, estar no digital... E não é fácil. Não é fácil, sabe por quê? Porque a grande chave mestra da internet... Precisa pensar no conteúdo reiterado. Não adianta você postar algo hoje e demorar um mês para fazer... Não, é um baita trabalho. Porque a grande chave mestra é a constância. Você tem que estar ali todos os dias. E você tem que realmente fazer aquilo de forma intencional. Só que, no começo... Como é mais difícil você criar, você não tem que pensar em criar conteúdo, mas sim em registrar conteúdo. O que é registrar seu conteúdo? A sua vida é um conteúdo. Eu falo que a melhor história sempre vence. As pessoas gostam de acompanhar histórias. O livro que mais perdura no tempo é a Bíblia. O programa mais assistido na televisão é a novela. Porque as pessoas gostam de começo, meio e fim. Por que acontece? Às vezes a pessoa fala assim, vou estar na internet. Aí, de repente... ela aparece viajando num lugar. Aí, de repente, ela aparece num podcast. Aí, de repente, ela aparece no escritório. Aí, o seguinte, eu falei, eita porra, não tô entendendo nada. Essa história não tem começo, meio e fim, não tem nada. Então, assim, se você não cria uma linha de raciocínio... Roteiro não adianta, é roteirizar o tempo todo. A gente estava vindo para cá, a nossa equipe, e já fazendo vídeo descontraído no carro, com o motorista e tal. Chegou aqui já contando uma história. O que a gente veio fazer aqui? À tarde a gente vai contar outra história. Sim. Então, isso é uma história, né? A história, por exemplo, o fundador, às vezes, da empresa, ele tem uma história tão linda, tão linda, tão linda, que ele deixa de contar para os seus colaboradores. Aí o colaborador entra e fala assim, caramba, olha, Salomão, que lugar legal. Ah, sempre foi assim. Porra, imagino que com 55 anos, no primeiro ano, devia já ser assim. Ninguém sabe, Ninguém sabe da história. E a pessoa, quando ela vê a história, ela se conecta, ela fala assim, é aqui que eu quero ficar. É aqui que eu quero estar. E a história contagia, né? E essa história do teu amigo mais próximo, ser o seu primeiro hater, né? Essa semana eu li uma frase muito interessante na internet. Falou assim, só tem um cara que vai ficar feliz porque você superou ele, o teu pai. O resto não vai ficar feliz. Quando você está numa média e você sai dessa média, normalmente a pessoa que estava nessa média, ela não entende. As pessoas, elas adoram lembrar quem você era, mas elas têm dificuldade de entender quem está se tornando. Aquele gordinho lá, ó, aquele cara fracassado, ó, aquele cara que era pobre. Ela adora lembrar lá, adora. Mas ela tem dificuldade. Fala assim, pô, mas eu saí do mesmo lugar que ele. Esse cara não era nada. Mas eu saí do mesmo lugar que ele, por que eu não tô igual a ele? Então é basicamente assim que funciona a cabeça. E aí vem a expressão sorte. Sempre, sorte. Né? Pô, foi sorte. É um cara de sorte. Mas nós estamos falando de talento e o tempo tá passando, né? Passa rápido quando a conversa é boa. E vários aprendizados aqui, viu, Johnny? Puta, obrigado aí, várias lições, formas distintas de enxergar alguma coisa. E estamos falando de talento, né? Talento nas vendas, em todo e qualquer lugar, né? Como atrair talentos hoje dentro dessa realidade complicada, complexa que nós temos, né? Qual que seria a sua sugestão aí? Hoje, nós falamos sobre cultura, né? A cultura é algo muito forte dentro da sua organização. Só que não adianta você ter uma cultura muito forte se você não consegue demonstrar essa cultura. E como que você demonstra essa cultura? Um trabalho que a gente faz, que é incrível, feito pela nossa equipe lá de marketing. Inclusive, eu estou com o meu head aqui, o Vini, que me acompanha. Aliás, eu gosto tanto, só um paralelo sobre marketing, eu gosto tanto de acompanhar que agora nos eventos de contabilidade eu vou igual o Pablo Marçal, eu vou com 3, 4, 5 pessoas me acompanhando para fazer corte. Ó. Não estou entrando em política, tá, galera? Estou falando só estou falando que é um aprendizado. Mas a gente precisa sempre parecer bom e mostrar a cultura.
Hoje é muito legal no Serac porque tem muitas pessoas que, quando a gente contrata, elas já entendem a nossa cultura por conta do que a gente mostra nas redes sociais. Só para vocês entenderem, como que você gera e cria talentos e mostra isso na rede social. Primeiro, você precisa valorizar as pessoas. O Serac é uma zona de crescimento. E todas as vezes que eu participo das integrações, quando a pessoa entra no primeiro dia, eu mostro, tá vendo essa empresa? Parece uma startup, não parece? Parece que está tudo organizado, não parece? A pessoa parece. Não tá. Não tá. A gente precisa que você ajude a gente a organizar. A gente cresce no meio do caos. Aqui é uma zona de crescimento, é uma zona de pressão. É uma zona de crescimento para você usufruir e para você conquistar os seus sonhos. Não existe zona de crescimento na zona de conforto, nem zona de conforto na zona de crescimento. Quer crescer aqui? Não quer crescer? Pode ir, tá tudo bem, as pessoas são diferentes. Só que é o seguinte, você vai ser cobrado. Vai ter pressão, só que vai ter também recompensa. Vai ter resultado. Hoje, será que a gente premia os melhores do ano com viagem nacional e internacional com acompanhante? Há 2 anos nós demos 2 carros de 100 mil reais. O ano passado nós demos um carro de 80 mil reais. Não é sorteio, é mérito. Ou seja, a pessoa que ganha um ano, ela pode ganhar no segundo, no terceiro. Teve pessoas que já são tricampeões lá. Então a gente hoje dá para os melhores do ano, que chegam a quase 15 prêmios, viagem nacional e internacional com acompanhante. Então você começa a mexer no sonho das pessoas. A cultura é muito forte. Nós temos 5 festas por ano. A festa é um custo, Johnny. Não, festa é um investimento. Ainda mais no nosso universo, que temos 300 colaboradores. Quando estão nas festas, eles se integram e aí eles se conhecem e isso reverbera resultados na empresa. Nós temos objetos, boné, moletom, pulseiras, que cria identidade. Nós temos pelúcia. Nossa pelúcia é o nosso mascote, chamado Majoca. Foi um concurso cultural que o nosso próprio colaborador deu nome e ganhou uma televisão. Fez uma raposinha que está sempre se adaptando às mudanças, chama Majoca. Então nós temos inclusive a fantasia, igual a Copa do Mundo, vai nos nossos eventos e tal. É muito legal. A gente realiza muitos eventos e leva a cultura do nosso evento, porque uma coisa é você fazer evento nos Estados Unidos e pegar pessoas lá para fazer o evento. Outra coisa é você levar... A gente levou 16 pessoas para fazer um evento de 98 pessoas nos Estados Unidos. Levamos a nossa cultura para lá. Das 16 pessoas, 4 nunca tinham saído do país. Caramba. Então assim, a gente vai levando esse sentimento de pertencimento. E a gente vem cada vez mais investindo nesses laços culturais, né? Em fazer a diferença. Hoje, a gente tem um compromisso muito grande com ações sociais. E essas ações sociais, no ano passado nós doamos para 46 instituições, esse ano provavelmente a gente vai superar. Essas ações sociais são promovidas e indicadas pela nossa galera interna. Então a gente ajuda idoso, criança, animal, doenças de diversos tipos. Então assim, a pessoa se sente parte do ambiente. Isso faz com que você contrate melhores talentos. Mas nada adianta você fazer isso se as pessoas não estão felizes. Quer fazer o seu cliente feliz? Time feliz. Time feliz fala bem da empresa. Todo mundo fala bem da empresa? Lógico que não, Johnny. É utopia, mas a maioria fala bem da empresa. A maioria posta em momentos de descontração usando uma pulseira, um moletom da empresa, às vezes no churrasco. A maioria está ali postando nas redes sociais as festas da empresa e os momentos que elas ganham. Isso é cultura. Vai para academia com a camiseta. Vai para academia com a camiseta. Porque eu tenho uma frase também: não existe CNPJ forte com CPF fraco. Não adianta você falar... As pessoas falam assim, né, pra mim: Johnny, a pessoa mais importante da minha vida é meu filho. Eu falo, não é. Fica doente pra você ver se você cuida do seu filho. Fica doente. Você tem que cuidar da sua saúde em primeiro lugar. Saúde mental, saúde física, saúde espiritual e financeira. Fica bem, aí você cuida de quem você quiser. Do seu trabalho, do seu filho. Não é. Eu não tenho filhos ainda, mas eu vou dizer isso pra ele. Fala assim: você não é a pessoa mais importante da minha vida, sou eu, porque eu tenho que cuidar de você. A partir do momento que eu cuido de mim, eu cuido de você. Isso nós aprendemos no avião, né? Porque quando cai a máscara, primeiro você precisa pôr em você para depois... Exatamente. Senão você desmaia, mata o filho. Mas assim, atrair talentos é a responsabilidade, acho que é o reflexo do que a empresa promove dentro do ambiente e fora do ambiente. Como ela é vista para fora. Porque aí você atrai talentos. Obviamente, é muito difícil hoje contratar. A gente também tem dificuldade, desafio de contratar. Eu até brinco nas minhas palestras e falo assim: gente, quem tem dificuldade de contratar? Eu mesmo levanto a mão, assim, porque tem. E quem não levanta, eu falo assim: pô, então me oferece uma mentoria que eu tô precisando. Eu tô precisando de uma mentoria. Brincando, né? E aí, isso a gente consegue fazer com que a cultura realmente seja um pilar muito forte. E com o marketing a gente consegue potencializar essa cultura para fora, para que as pessoas já venham entendendo qual que é o jogo. Perfeito. E para a gente ir fechando aqui o nosso papo, que já estamos com o tempo correndo aqui, sucessão, né? A gente falou de cultura, falou de atração de talentos, falou da necessidade da venda estar na frente, porque sem ela as coisas não acontecem, né?
falou de olhar, de ter uma pessoa forte dentro para ter uma empresa forte na frente. E esse é um tema muito importante para nós, né? Nós estamos com 55 anos, já estamos na segunda geração de líderes e de gestores e já estamos preparando a terceira, né? Vai ser uma sucessão diferente, porque primeiro foi uma sucessão da família para sócios não familiares. E agora vai pulverizar mais ainda, porque o Story cresceu muito, né? E o olhar é para uma marca que fica de um escritório que um dia foi de uma pessoa, de um CPF muito forte, transformou uma empresa num CNPJ muito forte. Como olhar para isso tudo, combinar essas coisas todas, viver o dilema de uma geração que chega com uma visão de mundo completamente diferente, inclusive de como se relacionar com as pessoas, né? Uma coisa mais indoor, mais home office, né? Menos pessoal, né? Menos pessoal, né? Muitos desafios pela frente. Como é que você vê isso? Eu vejo que o mundo está mudando e a gente precisa se adaptar, né? Eu falava que sucesso do passado não significa a projeção do futuro. Projeção do futuro. A mentalidade do passado é a mentalidade do ownership. Sou dono do meu próprio negócio, não divido nada com ninguém. A mentalidade do futuro, partnership, e faz parte você dividir para multiplicar. Eu sempre falo que está combinado assim não ficar caro para ninguém. Então, se você tiver um bom acordo de sócios, de cotistas, né, eu acho que é um passo para você fazer a sucessão. Eu creio que até meio que ouvindo a sucessão de vocês, é muito parecida com o Serac. Porque no Serac, a empresa era pequena e a empresa quase quebrou quando eu e minha irmã estávamos lá. E nós, juntos com meu pai, a gente o transformou na potência que é hoje. E os próximos sucessores, eles têm que vir com algumas regras a serem cumpridas. Porque a gente não tem que transformar. Existe o herdeiro, e a figura do herdeiro está tudo certo, existe, mas o herdeiro não pode ser igual ao sucessor. Imagina, eu falo sempre isso, tanto dentro da empresa com os colaboradores, quanto dentro de casa. Eu não gosto do princípio da igualdade. Nós, como bons advogados, a gente entende que o princípio da isonomia é muito melhor. Sim. Tratar iguais como iguais, desiguais como desiguais. Porque a partir do momento que a gente trata todo mundo igual em perfis desiguais, aquele cara que deveria ser tratado melhor vai estar sendo tratado de forma desigual. Está ficando para trás. Está ficando para trás. Então, o que eu vejo, né, no processo de sucessão é um bom acordo de sócios e tratar o herdeiro como herdeiro, o sucessor como sucessor. O sucessor que está disposto a fazer uma especialização, fazer uma faculdade, fazer uma especialização direcionada para a empresa, aquele que cumpre alguns objetivos, ele merece ter um resultado diferente. E ser acordado isso no acordo. Né? Ser acordado isso, tem que ser colocado isso no acordo, melhor dizendo. E não tem sucessão sem liderança. Não tem sucessão sem liderança. Então precisam ter uma nova geração, precisa se adaptar sim às novas habilidades, mas também precisa tratar diferente. Não quer dizer que a primeira sucessão foi feita de um jeito, que a segunda tem que ser feita do mesmo jeito. Precisa tratar diferente. Pelo contrário. Né? Pelo contrário, tem que ser feito totalmente diferente. Essa é a minha visão. Legal. Perfeito. Bacana. Muito bom, né, meus caros? Com certeza teremos que retornar aqui com outros temas. Sabemos que o Johnny fala aí de diversos assuntos. Já fica o convite para um retorno. Foi um prazer. Vou passar a palavra para o Evandro fazer um encerramento, mas muito obrigado por ter aceito o nosso convite. Estaremos juntos aí no Missão Day daqui a uns dias. Estamos juntos. Obrigado pelo convite para participar também desse importante evento. Depois até é legal você comentar um pouquinho, que esse episódio aí com certeza pode atrair mais alguém. E depois você faz o encerramento. Bom, nosso próximo encontro é no Missão Day, dia 30 de novembro. Primeiro encontro aí da Brasil Salomão com você. Espero que a gente possa desenvolver outras coisas. Eu queria deixar com você a palavra final aí para a gente encerrar o podcast. Obrigado pelo convite. Aliás, obrigado pela parceria dentro do Missão Day. Missão Day é um dos nossos principais eventos do ano. São mais de 2.500 pessoas nesse evento. Um evento que a gente começou a desenhar há 2 anos e meio com 28 pessoas, uma sala pequenininha. Olha isso. Como eu falei, a minha visão sempre foi maior que a minha condição. 2 anos e meio. Quando eu entro nos eventos, e não sendo prepotente ou arrogante, mas sendo contundente com a minha visão, com o meu tempo, eu nunca falo assim, nossa, nem nos meus melhores sonhos eu imaginava isso, porque eu imagino isso. Eu imagino ser cada vez maior e melhor. Sim. E agradeço a parceria de vocês, e o que eu sempre falo é você fazer diferente para colher resultados diferentes. A forma de você
atrair a atenção do seu cliente, ela tem que ser feita de uma forma totalmente anormal do que é feito hoje. E eu sempre falo que o preço que você está disposto a pagar é o jogo que você vai jogar. Ninguém te impede de você estudar mais, de você se conectar com pessoas melhores do que você, de você acordar mais cedo para cuidar da sua saúde, de você viver a vida intensamente. Porque o preço da liberdade é você viver a vida intencionalmente, bem vivida. Esse é o preço da liberdade. E muita gente deixa aquele flow automático, né? Deixa a vida me levar. E não dá, a gente precisa estar com pessoas boas, a gente precisa conviver com pessoas melhores do que a gente. Eu aprendi, inclusive, que na nossa vida, a gente convive muito com pessoas do futuro. E eu desenvolvi esse raciocínio e falei, como assim, Johnny? A gente convive com pessoas do futuro? E eu procuro sempre, né? Eu procuro sempre sentar numa mesa que eu não sou o melhor da mesa. Eu procuro sempre buscar ambientes com pessoas melhores do que eu. E como que eu convivo com essas pessoas do futuro? Se eu olho para o lado e esse cara tem as experiências que eu não tenho, tem o conhecimento que eu não tenho, acesso a pessoas que eu não tenho, significa que esse cara está no meu futuro. Uhum. E qual é a melhor forma de eu me conectar com ele? Estando próximo a ele. Então, ao invés de eu fazer e me preocupar só em como fazer as coisas, eu tenho que me preocupar em quem eu devo me conectar. Uhum. Então, isso faz com que o meu negócio cresça, que eu gere oportunidades e que eu, principalmente, impacte muitas pessoas. Porque eu falo que sem hipocrisia que eu trabalho para ajudar mais pessoas, para transformar mais vidas. Sendo empresários a gerar lucro, liberdade, caixa. Eu falo, uma empresa sem lucro gera frustração, sem caixa gera confusão e sem liberdade gera prisão. É o empresário prisioneiro do próprio negócio. E para os meus alunos, assim, para eles prosperarem, isso faz com que eu me sinta realizado. Então hoje eu vivo um momento profissional de muita realização e, consequentemente, de muito impacto. Então você que está assistindo a gente aqui, agradeço o convite, quiser me acompanhar nas redes sociais, principalmente no Instagram, que é a minha principal rede social, é @JohnnyMartins, JHONNY, Martins. E mais uma vez eu quero deixar aqui meu agradecimento. Obrigado por terem me chamado. Parabéns pelo escritório e que a gente possa fazer muitos negócios e muitas coisas juntos ainda. Faremos. Nós é que agradecemos, foi um prazer, papo bacana, legal, com gente que entende o mundo como ele está acontecendo e que se reconhece, né? Quando necessário, menor do que o mundo, para entender como ele funciona. Eterno aprendiz. Eterno, sempre. Legal, muito bom. Para você que nos acompanhou, esse foi mais um episódio do Pod Brasil, papo bacana, gostoso. A gente está toda terça-feira, a partir das 19 horas, sempre com um novo episódio. Se você quiser fazer alguma sugestão, falar com a gente, nos procure pelas nossas redes sociais ou manda um e-mail para o podbrasil@brasilsalomão.com.br. Até o próximo. Valeu.